Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Olá, excelente semana para você que se liga mais uma vez no Lavras TV. Vamos aos destaques desta edição. Minas Gerais traça estratégias de guerra contra dengue e outras doenças. A partir deste ano, o SISU passará a ter uma única edição anual. Tem ainda nosso Giro do Esporte e a previsão do tempo para amanhã. Segunda-feira, 22 de janeiro, o Jornal da Cidade está no ar. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em parceria com a Associação Mineira de Municípios e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas, realizou no último dia 18 uma apresentação online sobre o cenário, os impactos e as perspectivas das arboviroses em Minas Gerais para 2024. O encontro foi direcionado aos prefeitos, secretários municipais de saúde e referências de outras secretarias municipais de todo o estado. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdócime, pontuou que o momento atual requer muita atenção às arboviroses e o apoio e participação dos municípios é fundamental para o enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. O vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais, Lúcio Alvim, ressaltou que é necessário traçar estratégias de guerra nos municípios mineiros, a fim de eliminar os focos existentes. De acordo com a vigilância epidemiológica da Secretaria, até 15 de janeiro foram notificados em Minas Gerais 13.384 casos prováveis de dengue, chikungunya e zika. Desse total, foram confirmados 3.983 casos de dengue e 3 óbitos estão em investigação. Já para chikungunya, são 1.223 casos confirmados e 1 óbito confirmado em 7 Lagoas. Não há notificações de zika neste ano. Os estudantes que querem ingressar na Universidade Federal de Lavras e em outras instituições públicas de ensino superior no Brasil terão uma grande mudança a partir deste ano no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que passará a ter uma única edição anual. Boa tarde, um prazer poder falar sobre isso, um assunto super importante, de altíssima relevância, né, que interfere no futuro de milhares de pessoas, não só na Universidade Federal de Lavras, mas no Brasil todo. Então, nós tivemos algumas alterações, então essa é uma alteração meio drástica, que inclusive interfere em todo o operacional da instituição, mudanças de sistemas, que ao invés da gente ter 2 processos do SISU, nós vamos ter um SISU único, né, que está ocorrendo. Então, pessoal, se atentem para os prazos. Estamos numa semana crucial de inscrições, em que os candidatos que fizeram o Enem de 2023, eles vão se inscrever no SISU, vão optar pelos cursos, né, tem as possibilidades de cotas em que eles vão pode informar até em mais de uma possibilidade de cota que eles se enquadrem. Então, isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, histórico do povo brasileiro. E, sendo um SISU único, os primeiros classificados vão ser chamados para o primeiro semestre do ano, e os que ficarem na lista de espera, eles vão ocupando essas vagas à medida que as vagas não forem ocupadas, porque nem todo concorrente que é aprovado, ele se inscreve, assim como existem desistências. Então nós vamos subindo a lista de espera, e aqueles que não forem chamados para o primeiro semestre, eles estarão na lista do segundo semestre, claro, com base no número de vagas que nós disponibilizamos semestralmente. O processo único, ele é uma forma de operacionalizar e de, inclusive, tentar trazer para a universidade mais estudantes, para que o SISU seja mais eficiente. Então, é uma questão de eficiência do processo. Né? Isso foi, claro, feito e repassado pelo Ministério da Educação. E nós, enquanto instituição pública federal de ensino, nós temos que acatar e seguir as normas.
De certa forma, operacionalmente, isso interfere aqui em alguns sistemas, porque nós temos vários sistemas que permeiam o processo seletivo, as inscrições, as matrículas, até a efetivação de um aluno regular. Mas as alterações mais drásticas foram no sistema de cotas. Né? O sistema de cotas, ele é de 2012, né? A lei de cotas. E na lei de cotas de 2012 já configurava a necessidade de, depois de 10 anos da implementação, haver uma revisão. Então, foi justamente isso que aconteceu. Houve uma revisão na lei de cotas, em que nós temos pelo menos 50% das vagas de cada processo de ingresso destinadas para alunos cotistas. E nesse ano, com a alteração que nós tivemos no final do ano passado, mas precisamente no dia 13, a portaria foi publicada no dia 13 de novembro de 2023, nós tivemos algumas alterações. Por exemplo, a redução da renda per capita de 1,5 salário para 1 salário mínimo per capita. Que é ótimo, né? Que é a realidade da maioria dos brasileiros. Exatamente. Então, é uma função social que o Ministério da Educação pleiteia com a inserção de ingressantes, de futuros alunos profissionais que culturalmente, historicamente, conforme eu já disse, vêm sendo marginalizados ao longo dos anos. Então, é uma possibilidade de inclusão social. Isso é uma coisa fantástica, que nem todo mundo entende, porque à medida que alguns são beneficiados, infelizmente outros podem ser prejudicados, inclusive por uma redução proporcional de vagas. Nós tivemos, além dessa redução, nós tivemos a inclusão de uma outra classe, que é de quilombolas. O estado de Minas Gerais ele é pouquíssimo influenciado por esse percentual, mas em outros estados nós temos um percentual de quilombolas razoável para ser entendido como possibilidade. E, além disso, a nova legislação ela trouxe um benefício para os cotistas de que algumas cotas, independente dos percentuais que são avaliados, essas cotas têm que ter pelo menos um ingressante. Então, isso favorece que a gente tenha vagas nessas classes de cotas, que são 8 atualmente, e, em contrapartida, reduz proporcionalmente em vagas de ampla concorrência. Onde que isso é mais visto? Isso é mais visto sentido do ponto de vista, se a gente pensar em possíveis pessoas que não fiquem tão satisfeitas com a política de cotas, em cursos com menor número de vagas, em cursos mais concorridos, e quando a gente ainda tem dentro da UFLA, também pensando num contexto de importância social e regional, nós temos o PAS. Então nós temos um curso que tem X vagas, essas vagas são proporcionalizadas entre o SISU e o PAS é um processo seletivo de altíssima grandeza, de importância social regional. E dentro dessas SISU e PAS, nós temos as subdivisões de ampla concorrência e para as cotas. Então, em cursos de menor número de vagas, isso é mais sentido do ponto de vista de beneficiar possíveis cotistas em detrimento da ampla concorrência. Eu acho que é mais fácil para a gente verificar essas questões, entrar na página da COPES, né, da Coordenadoria de Processos Seletivos da UFLA. Lá vão ter todas as informações de prazos. Como eu disse, essa é uma semana crucial, então todo mundo tem que se atentar para essa semana. A questão do PAS, a gente já tem, inclusive, uma relação de candidatos vagas para o processo que está ocorrendo, ok? E todas as informações que forem necessárias para esse processo estão na página da Coordenadoria de Processos Seletivos da UFLA, assim como quaisquer dúvidas que tiverem, podem ligar na COPES, que o pessoal vai estar lá para atender e para dar todas as informações necessárias. O que a gente tem que deixar claro, e que a gente quer, como função social nossa aqui, enquanto instituição pública federal de ensino, nós vamos ocupar todas as vagas. E, mesmo que algumas vagas tenham captado mais vagas do que outras, algumas classes mais vagas do que outras, se não houver candidato inscrito, essas vagas vão dançar entre elas. Então, assim, nós estamos tornando o processo mais eficiente, e nós vamos colocar o máximo de alunos aqui. Isso é o mais importante. Se nós tivermos mais do que 50% de cotistas, ótimos, mas nós vamos ter 100% das vagas ocupadas, se Deus quiser. Tá na hora dos destaques do esporte, com Rafael Mendonça.
Fala, Júnior! Abraço para você, para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte, porque os campeonatos estaduais já estão começando aos poucos e a todo vapor. Neste final de semana tivemos a primeira rodada do Paulistão. No sábado, o São Paulo venceu o Santo André por 3-1 na estreia do técnico Thiago Carpini. Estreia também no Santos, que venceu por 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto, gol marcado pelo Rômulo Otero. Otero que foi uma das contratações do Santos para esse ano, que será apenas de Paulista e disputa da Série B. No domingo, o Corinthians bateu por 1-0 o Guarani e o Palmeiras ficou no empate em 1-1 com o Novo Horizontino. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo, jogando com time alternativo, ficou no empate com o Nova Iguaçu em 1-1. O Fluminense venceu a Portuguesa Carioca por 2-1. O Vasco empatou em 3-3 com o Sampaio Corrêa de Saquarema e o Botafogo no sábado bateu o Bangu por 2-0. E por falar em futebol carioca, uma grande reviravolta. O Fluminense anunciou a contratação de Douglas Costa, jogador que esteve na mira do Cruzeiro, passagens por Grêmio, Bayern de Munique, Juventus. Ele estava até a caminho do futebol turco, mas o Fluminense atravessou a negociação, cobriu a oferta e fechou com o experiente jogador. Vamos falar agora aqui de Minas, porque na quarta-feira começa o Campeonato Mineiro e o Atlético, no final de semana, disputou amistoso contra o Ipatinga, venceu por 2-0, gols de Vargas e do garoto Alisson. Foram 3 tempos de 45 minutos, o primeiro ficou 0-0, no segundo o Galo fez 1-0 e no terceiro fechou a conta 2-0. O Atlético agora já começa a intensificar os trabalhos, treinou hoje pela manhã, amanhã fecha a preparação e já viaja para Patrocínio. Gustavo Scarpa não estará na partida, ele ainda segue fazendo trabalhos físicos especiais. E pelo lado do Cruzeiro, o jogo treino disputado foi na quinta contra o Itabirito e pode trazer uma baixa para esse jogo. Lucas Romero, ele não está bem fisicamente, sentiu um desconforto muscular depois do jogo treino contra o Itabirito e pode ficar de fora. Vai ser avaliado amanhã antes do Cruzeiro estrear contra o Vila Nova no Castor Cifuentes. E lembrando que o Cruzeiro disputa hoje a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai jogar contra o Flamengo às 7 horas. A outra semifinal será entre Corinthians e Novo Horizontino às 9h30. Essas as principais do mundo do esporte nesta segunda-feira. Eu volto com você e amanhã estou de volta aqui no Jornal da Cidade. Júnior Murad. Obrigado, Rafa. Vamos com a previsão do tempo? Segundo o Instituto Clima Tempo, a terça-feira em Lavras será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Ventos a 17 km por hora, com a umidade do ar ficando na casa dos 67%. O Jornal da Cidade está terminando. Curta nossos conteúdos nas redes sociais e, claro, compartilhe, hein? Se está nos assistindo pelo YouTube, a gente sempre pede, né? Se inscreva também em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação aqui do nosso canal. Sugestões e reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela, 99845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet. Tchau!